Nosso primeiro assunto de hoje, que são as polêmicas, para dizer o mínimo, do presidente Lula, após uma série de frases consideradas polêmicas, como a de que os corintianos estavam liberados para bater na mulher. Foi o que falou o Lula, a gente tem até vergonha de reproduzir. Mas olha só, o presidente Lula, durante uma reunião que sancionou projetos de clima e educação, reclamou da imprensa por causa das notícias tiradas de contexto sobre as suas declarações. Vamos ouvir. Eu penso que o que nós estamos vivendo é um momento político que a gente deveria refletir um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Muitas vezes a gente, acompanhando a imprensa, acompanhando jornal, acompanhando internet, a gente tem a impressão que o país está, em guerra permanente. Que as pessoas estão em guerra permanente porque muitas vezes a mentira sobrepõe os fatos concretos que acontecem. Porque muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. Foram poucas as manifestações sobre a frase de Lula na questão de agressão a mulheres. Uma das que falaram foi a secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura. Mas o que você espera? Que ela tenha se manifestado contra, repudiado a declaração do presidente? Nada disso. Ela defendeu, dizendo que Lula foi infeliz ao usar tom jocoso e fazer uma piada sobre futebol. Abro aspas. Entendo que a interpretação da fala do presidente esteja sendo equivocadamente distorcida por um deslize ao não finalizar a linha de pensamento no momento da entrevista. O que se vê é uma fala nitidamente contrária à violência, mas com uma lacuna na construção da frase. Fecho aspas. Ou seja, todo um esforço aí para defender o presidente de algo que ele disse. Ele falou exatamente isso. Não tem nenhuma reprodução indevida. Lula declarou e essa frase foi reproduzida, inclusive, de viva voz, com vídeo. Não foi uma entrevista apenas transcrita. Lula declarou, foi possível ver e ouvir o presidente dizendo isso, que homem não deve bater em mulher, reclamando que há um aumento da violência depois de jogos de futebol, apontando que há uma estatística que demonstra que há um aumento de casos de violência doméstica depois de jogos de futebol. Lula disse isso e que a exceção é se o torcedor fosse corintiano. Se for corintiano, tudo bem. Não sei se foi uma tentativa de gracejo ou não, mas que falou, falou. Então, ao contrário do que está dizendo aí a secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, o presidente disse isso. Não houve nenhuma distorção, nenhuma retirada de contexto. Está aqui o contexto, estou reproduzindo aqui. Foi falando sobre a violência depois de jogos de futebol. Está dado o contexto e mesmo assim continua lamentável a declaração do presidente, acompanhada do contexto, inclusive, ou não. De qualquer forma, não tem defesa para isso que falou o presidente.